O Patinho Feio, 1843. Estava tão bonito o campo. Era verão, o trigo era dourado, a aveia verde e o feno amontoado em medas nos prados verdes. Por aí andava a cegonha, com as suas longas pernas vermelhas, falando egípcio, uma língua que aprendeu com a sua mãe. Em redor dos campos e dos prados havia grandes bosques e, no meio deles, profundos lagos. Sim, estava tão bonito o campo. No meio, iluminado pelo sol, via-se um velho solar rodeado por profundos canais. Nos muros e para baixo, até a água, cresciam grandes folhas de bardanas, tão altas que as crianças podiam pôr-se de pé por baixo das maiores. Era tão intricado aí como no bosque mais espesso, e, lá no meio, encontrava-se uma pata no seu ninho. Devia chocar os ovos, pois esperava patinhos, mas estava cansada porque demorava muito tempo e raramente recebia visitas. As outras patas gostavam mais de nadar nos canais do que correr lá acima e sentarem-se sob uma folha de bardana para grasnarem com ela. Por fim, rebentou um ovo após o outro. Pi, pi, diziam os patinhos recém-nascidos. Todas as gemas de ovo se tornaram criaturas vivas. Mal punham a cabeça de fora. Vá, vá! Disse ela, e os patinhos apressaram-se quanto podiam e olhavam para todos os lados sob as folhas verdes. E a mãe deixava-os olhar às vezes que quisessem, pois o verde é bom para os olhos. Como o mundo é tão grande! Disseram os filhotes, pois, na verdade, tinham agora bem mais espaço do que quando se encontravam dentro do ovo. Não julguem que tudo isto é o mundo todo, disse a mãe. Estende-se muito para além do outro lado do jardim, bem para dentro da quinta do padre, mas nunca estive aí. Estais, pois, todos juntos, disse levantando-se. Não estão todos. O ovo maior ainda está ali. Quanto tempo vai demorar? Estou a começar a ficar cansada. E voltou a deitar-se. Então, como vai isso? Perguntou uma velha pata que vinha fazer-lhe uma visita. Está tão demorado este ovo, disse a pata que chocava. Não há meio de furá-lo, mas vê os outros. São os patinhos mais bonitos que vi. Parecem-se todos com o pai, esse malvado que nem vem visitar-me. Deixe-me ver o ovo que não quer rebentar, pediu a velha. Podes crer que é um ovo de peru. Também fui enganada uma vez e tive muitos aborrecimentos com os meus filhotes, pois, devo dizer-te, ficaram com medo da água. Não consegui levá-los até lá. Eu grasnei e dei-lhes bicadas, mas não serviu de nada. Deixa-me ver o ovo. É realmente um ovo de peru. Deixa-o ficar aí e ensina os outros filhotes a nadar. Quero ainda chocá-lo um pouco. Estive deitada tanto tempo que não me custa nada descontar um pouco do meu lazer. Como quiseres, afirmou a velha pata e foi-se embora. Finalmente, o ovo grande rebentou. Pi, pi, disse o filhote, deixando-se tombar para fora. Era tão grande e tão feio. A pata olhou para ele. Mas é um patinho terrivelmente grande, exclamou. Nenhum dos outros se parece assim. Espero que não venha a ser um peruzinho.
Bem, em breve vamos ver isso. Para a água terá de ir, nem que eu tenha de arrastá-lo às bicadas. No dia seguinte, fazia um tempo maravilhoso. O sol brilhava sobre todas as bardanas verdes. A mãe dos patinhos, com toda a família, avançou para baixo em direção ao canal. Chap! E saltou para a água. Vá, vá! Disse ela, e os patinhos deixaram-se cair uns atrás dos outros. Ficaram com a cabeça debaixo da água, mas vieram logo ao de cima e flutuaram deliciosamente. As penas andavam por si próprias. E todos lá estavam. O filhote feio e cinzento também nadava. Não, não é nenhum peru, exclamou ela. Vê como mexe tão bem as pernas, como se mantém direito. É mesmo, meu filho. No fundo, é bastante bonito, quando se observa bem. Vá, vá, venham agora todos comigo. Vou levá-los para o mundo e apresentá-los no pátio dos patos, mas andem sempre ao pé de mim, para que ninguém os pise e tenham muito cuidado com o gato. E entraram assim no pátio dos patos. Havia um barulho terrível lá dentro, porque duas famílias lutavam pela posse de uma cabeça de enguia, mas, aproveitando a confusão, foi o matreiro do gato que a apanhou. Vejam como se passam as coisas no mundo, disse a mãe dos patinhos, lambendo o bico, pois também lhe apetecia a cabeça da enguia. Mexam agora as pernas, continuou ela. Vejam se pode grasnar e fazer uma cortesia com o pescoço diante daquela pata velha. É a mais distinta de todas aqui. É de sangue espanhol, portanto é pesada. Vejam como tem um trapo vermelho em volta da perna. É algo de extraordinariamente belo e a maior distinção que uma pata pode receber. Significa muito que não se querem desembaraçar dela e que deve ser reconhecida por animais e homens. Mexam-se! Não com as pernas para dentro. Um patinho bem criado põe as pernas bem afastadas uma da outra, como o pai e a mãe, assim. Façam uma cortesia com a cabeça e digam quá. E assim fizeram, mas as outras patas à volta olharam para eles e disseram bem alto: Vejam, vamos ter agora mais aquela ninhada, como se não fôssemos já bastantes. Ui, que aspecto tem aquele patinho! Não podemos tolerar isso! E logo esvoaçaram, uma pata atrás da outra, para o morder na nuca. Deixem-no, disse a mãe. Não fez mal nenhum a ninguém. Sim, mas é demasiado grande e demasiado estranho, disse a pata que o mordeu. E por isso tem de ser tosado. São bonitos os filhotes que a mãe tem, disse a pata velha com o trapo na perna. Todos bonitos, exceto um, que não teve êxito. Gostaria que ela pudesse refazê-lo. Não serve de nada, vossa mercê, disse a mãe dos patinhos. Ele não é bonito, mas tem bom feitio e nada tão bem como qualquer um dos outros. Sim, ouso mesmo dizer, um pouco melhor. Penso que vai tornar-se bonito e com o tempo ficará menor. Ficou demasiado tempo no ovo e por isso não recebeu a forma correta no corpo. E passou-lhe o bico na nuca, alisando-lhe as penas. Além disso, é um pato, disse ela. Por isso não tem muita importância. Confio que venha a ter boas forças e vai vencer com certeza. Os outros patinhos são engraçadinhos, ripostou a velha. Façam como se estivessem em casa e, se encontrarem uma cabeça de enguia, podem trazer-ma.
Sentiam-se como se estivessem em sua casa, mas o pobre patinho, que saíra em último lugar do ovo e que tinha um aspecto tão feio, foi mordido, tosado e dele escarneceram, tanto as patas como as galinhas. É demasiado grande, diziam todos, e o peru, que nasceu com esporas e que julgava por isso ser imperador, inchou todo como um barco de velas enfunadas, foi direto a ele e gorgolejou, ficando todo vermelho na cabeça. O pobre patinho não sabia onde havia de meter-se. Estava muito desolado por ter assim um aspecto tão feio e servir de escárnio para todo o pátio dos patos. Assim se passou no primeiro dia e depois tornou-se cada vez pior. O pobre patinho era perseguido por todos. Até mesmo os irmãos eram maus para ele e diziam sempre: se ao menos o gato te levasse, feia criatura! E a mãe acrescentava: quem me dera que fosses para longe! E as patas mordiam-no, as galinhas picavam-no, e a rapariga, que distribuía comida aos animais, dava-lhe pontapés. Então elevou-se e voou para fora da sebe. Os passarinhos nos arbustos fugiram espavoridos. É porque sou feio, pensou o patinho e fechou os olhos, mas continuou a correr até chegar ao grande pântano onde moravam os patos bravos. Ali ficou toda a noite. Estava muito cansado e aflito. De manhã, os patos bravos levantaram voo e olharam para o novo camarada. De que espécie és tu? Perguntaram eles, e o patinho voltou-se para todos os lados e saudou-os o melhor que sabia. É extremamente feio, disseram os patos bravos. Mas para nós é o mesmo, desde que não cases na nossa família. Pobrezinho! Não pensava, com certeza, em casar-se. Pudesse apenas ter autorização para se deitar nos juncos e beber um pouco de água do pântano. Ali ficou durante 2 dias inteiros. Então vieram 2 gansos bravos, 2 machos. Não fora muito que haviam saído do ovo e, por isso, eram tão atrevidos. Ouve, camarada, disseram eles. Tu és tão feio que até gosto de ti. Queres vir conosco e ser ave de arribação? Num outro pântano há umas patas bravas encantadoras, todas meninas, que sabem dizer quá. Estás em condições de fazer a tua felicidade, tão feio és. Pum! Pum! Ouviu-se naquele momento 2 gansos bravos caírem mortos nos juncos e a água tornou-se vermelha de sangue. Pum! Pum! Voltou-se a ouvir. Todo o bando de gansos bravos voou dos juncos. Troou ainda mais uma vez. Era uma grande caçada. Os caçadores estavam à volta do pântano. Sim, alguns encontravam-se mesmo sentados nos ramos das árvores que se estendiam sobre os juncos. O fumo azul subia como nuvens entre as árvores sombrias e suspendia-se sobre a água. Pelo lodo vieram os cães de caça. Plash, plash. Juncos e canas abanavam por todos os lados. Era terrível para o pobre patinho, que virou a cabeça para pôr debaixo da asa, e precisamente nesse momento apareceu junto dele um cão terrivelmente grande, com a língua pendendo fora da boca e os olhos a brilhar, horríveis. Pôs o focinho mesmo contra o patinho, mostrou os dentes aguçados e... Plash, plash! Lá se foi sem pegar nele.
Deus seja louvado! Sussurrou o patinho. Sou tão feio que nem mesmo o cão quer morder-me. E assim ficou completamente quieto, enquanto as chumbadas sibilavam nos juncos e estouravam tiro após tiro. Só mais para o fim do dia é que se fez silêncio, mas o pobre patinho não ousou levantar-se. Esperou algumas horas mais antes de olhar à volta e depois apressou-se a sair do pântano o mais rápido que pôde. Havia vento forte e teve grandes dificuldades para sair dali. Perto da noite, chegou a uma pequena e pobre casa de camponeses. Era tão miserável que ela própria não sabia para que lado havia de cair. Tanto assim que era melhor ficar de pé. O vento sibilava de tal modo à volta do patinho que este tinha de apoiar-se na cauda para o enfrentar e cada vez soprava com mais força. Então, observou que a porta tinha saído de um dos gonzos e ficou suspensa para um dos lados, permitindo que ele se pudesse introduzir pela abertura. Foi o que fez. Na casa morava uma velha senhora com o seu gato e a sua galinha. O gato, a quem ela chamava filhinho, sabia corcovar a espinha e bufar. Quando se eriçava, até fazia faísca, sendo então necessário passar-lhe a mão pelo pelo em sentido contrário. A galinha tinha umas pernas pequenas muito baixas e por isso se chamava franganinha perna curtinha. Punha bons ovos e a mulher gostava dela como se fosse sua filha. De manhã, logo que se deu pela presença do estranho patinho, o gato começou a corcovar a espinha e a galinha a cacarejar. — Que é isso? Disse a velha, olhando à volta, mas, como não via bem, julgou que o patinho era uma pata gorda que se perdera. — É um achado, continuou. Agora posso ter ovos de pata, se não for um pato. Temos de ver isso. E o patinho foi posto à experiência durante 3 semanas, mas não apareceu nenhum ovo. O gato, que era o senhor da casa, e a galinha, a senhora, sempre diziam: Nós e o mundo! Pois acreditavam que eram metades deste e a melhor parte. Ao patinho, parecia-lhe que se podia ter outra opinião, mas isso não suportava a galinha. — Você sabe por ovos? Perguntou ela. — Não. — Bem, então cala o bico. E o gato dizia: Sabes corcovar a espinha, bufar e fazer faíscas? Não. Então não deves ter opiniões quando fala gente razoável. O patinho sentava-se a um canto e ficava deprimido. Então sucedeu-lhe pensar no ar livre e na luz do sol. Ficou com um tal anseio maravilhoso de flutuar na água que, por fim, não podia aguentar. Tinha de dizê-lo à galinha. — Que se passa contigo? Perguntou ela. — Não tens nada para fazer, por isso te vêm essas fantasias à cabeça. Põe ovos ou bufa que assim te passarão. — Mas é tão belo flutuar na água, disse o patinho. Tão belo pôr a cabeça debaixo dela e mergulhar até ao fundo. — Sim, é um grande prazer, disse a galinha. Ficaste bastante maluco. Pergunta ao gato. É o mais inteligente que conheço, se gosta de flutuar na água ou mergulhar nela. Não quero falar de mim, pergunta mesmo à nossa dona. Que mais inteligente do que ela não há no mundo.
Crês que tem vontade de flutuar na água ou de pôr a cabeça debaixo dela? Não me compreendem, disse o patinho. Bem, se não te compreendemos, quem te compreenderá? Certamente não pretende ser mais inteligente que o gato e a mulher, para não falar de mim. Não sejas presunçoso, criança, e agradece ao Criador por tudo de bom que fez por ti. Não vieste para uma casa quente e não tens um ambiente onde podes aprender alguma coisa? Tu és um disparatado e não é divertido falar contigo, acredita! É para teu bem que te digo estas coisas desagradáveis. E é nisso que se reconhecem os verdadeiros amigos. Vê apenas se consegues pôr ovos e aprendes a bufar ou a fazer faíscas. Creio que me vou embora por esse mundo afora, disse o patinho. Vai, pois! Retorquiu a galinha. E o patinho foi. Flutuou na água, mergulhou nela, mas por todos os animais foi desdenhado, pela sua fealdade. Chegou então o outono. As folhas nos bosques ficaram amarelas e castanhas. O vento pegou nelas, de tal modo que dançavam a roda e lá em cima no céu parecia fazer frio. As nuvens suspendiam-se pesadas, carregadas de granizo e de geada, e na sebe estava o corvo que gritava: Ai! Ai! Transido de frio, podia-se ficar completamente enregelado só de pensar nisso. O pobre patinho, na verdade, não passava nada bem. Uma tardinha, em que houve um lindo pôr do sol, saiu das moitas um bando de aves grandes e belas. O patinho nunca vira nenhuma tão bonita. Eram de um branco brilhante, com pescoços longos e flexíveis. Eram cisnes. Lançaram um som estranhamente bonito, abriram as asas largas e belas e voaram para fora das regiões frias, para terras mais quentes, para os lagos abertos. Subiram alto, bem alto, e o patinho feio sentiu-se muito esquisito. Pôs-se a andar à volta na água com uma roda, estendeu o pescoço grande para o ar na direção deles, lançou um grito tão alto e estranho que ele próprio ficou com medo. Oh, não podia esquecer as belas aves, as aves felizes, e assim que as deixou de ver, mergulhou até o fundo e, quando voltou, estava como fora de si. Não sabia como se chamavam as aves, nem para onde voavam, mas ficou a gostar delas como nunca tinha gostado de alguém. Não as invejava de modo algum, pois como podia desejar uma tal beleza? Já se contentaria se fosse tolerado entre os patos. O pobre animalzinho feio. E o inverno ficou tão frio, tão frio. O patinho tinha de nadar à volta na água para evitar que esta gelasse completamente. Mas, cada noite que passava, o buraco em que ele nadava tornava-se cada vez menor. Gelou de tal modo que até a crosta estalava. O patinho tinha de estar sempre a mexer as pernas para que a água não se fechasse. Por fim, extenuado, parou e ficou completamente colado ao gelo. De manhã cedo, passou um camponês. Viu-o e foi direto a ele. Bateu com o tamanco no gelo, partindo-o em pedaços e levou-o para casa, para a mulher. Depois voltou à vida. As crianças queriam brincar com ele, mas o patinho julgou que lhe queriam fazer mal e fugiu com medo para dentro da malga do leite, de tal forma que este salpicou as paredes da casa. A mulher gritou e agitou os braços no ar,
Então voou dali para dentro da selha onde estava a manteiga, depois para dentro do barril da farinha e, seguidamente, veio para cima. Ui, como ele estava! E a mulher gritava e corria atrás dele para lhe bater com a tenaz do fogão. E as crianças corriam uma atrás da outra, atropelando-se para apanhar o patinho, e riam e gritavam. Foi bom que a porta estivesse aberta. Correu para fora, por entre os arbustos, para a neve recém-caída. E aí ficou, como que entorpecido. Mas seria demasiado triste contar todas as necessidades e misérias por que passou no inverno rigoroso. Estava no pântano, entre as canas, quando o sol começou a brilhar quente de novo. As cotovias cantavam. Como era bela a primavera! Então ergueu as asas, que se agitaram fortemente como nunca antes acontecera, e elevaram-no com grande impulso. E antes que desse por isso, encontrou-se num grande jardim, onde as macieiras floriam, os lilazes perfumavam o ar e se suspendiam nos longos ramos verdes que acompanhavam as curvas serpenteantes dos canais. Oh, ali era tão belo, de uma frescura tão primaveril! E mesmo à sua frente surgiram, vindos das moitas, 3 belos cisnes brancos. Armavam as penas e flutuavam tão levemente na água. O patinho reconheceu os belos animais e foi tomado por uma estranha tristeza. Vou voar para junto deles, os animais reais. Picar-me-ão de morte porque eu, que sou tão feio, ouso aproximar-me deles. Mas que importa? Melhor ser morto por eles do que ser picado pelas patas, espicaçado pelas galinhas, levar pontapés da rapariga que trata do galinheiro e sofrer desgraças no inverno. Voou para a água e nadou ao encontro dos belos cisnes. Estes viram-no e nadaram ao seu encontro, agitando as asas. Vá, matem-me! Disse o pobre animal, curvando a cabeça para a superfície da água à espera da morte. Mas o que viu ele na água clara? Viu a sua própria imagem. Já não era mais uma ave desajeitada, cinzenta escura, feia e horrível. Era um cisne. Não tem importância nascer num pátio de patos se foi chocado num ovo de cisne. Sentiu-se recompensado pelas misérias e privações por que passara. Agora apreciava a felicidade e toda a beleza que lhe sorria. E os cisnes grandes nadavam à sua volta e acariciavam-no com o bico. Chegaram criancinhas ao jardim, lançaram pão e trigo para a água e a mais pequena gritou: Um novo! E as outras crianças alegraram-se com isso. Sim, chegou um novo! Batiam palmas e dançavam à roda. Correram a buscar os pais, que lançaram pão e bolos à água. E todos disseram: O novo é o mais bonito de todos! Tão jovem e tão belo! E os cisnes velhos curvaram-se reverenciando-o. Sentiu-se então muito envergonhado e escondeu a cabeça debaixo da asa. Não sabia o que fazer. Estava extraordinariamente feliz, mas de modo algum orgulhoso, pois um bom coração nunca fica orgulhoso. Pensava que fora perseguido e ofendido, e ouvia agora todos dizerem que era a mais bela de todas as aves belas. Os lilazes curvavam os ramos para a água, para ele. O sol brilhava tão quente e tão agradável. Então agitou as asas e esticou o seu elegante pescoço e alegrou-se de todo o coração. Tanta felicidade
Nunca sonhei quando era o patinho feio.